Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à nossa sessão, o último processo do dia de hoje, da minha relatoria, item 52 da pauta, contribuinte é RCC. Já disponibilizei, já vou ao voto. Aqui é um auto de infração, de imposto de renda e CSL, e comissão de receita, que eu reproduzi o auto de infração aí usando os calendários 6 e 7, estão reproduzidos aí no começo do relatório. A acusação fiscal, eu trago aí o que a fiscalização fez. A fiscalização, inclusive, foi a detalhes, dizendo quais foram os motivos que levaram à seleção do contribuinte para a fiscalização, e o motivo está aí nas folhas 5. Foi selecionado tendo em vista que o mesmo prestou serviço nos códigos tais e tais a outras empresas, sendo que a declaração de IPJ foi apresentada com valor zero em todos os campos do presumido. E em 2007, que é o calendário 2008, que é o calendário 7, está omissa, nem entregou a declaração. Então, quando o calendário 6, zero, os valores zerados, e o calendário 7 nem entregue foi. Aí o contribuinte disse, a fiscalização disse como chegou aos resultados, aquele procedimento de circularização, que a gente já teve a oportunidade de ver em outros casos e outros julgamentos do dia de hoje, de ontem. O contribuinte, na sua impugnação, nas folhas 5 e 6, ele diz que não tinha profissional competente, ou não tinha profissional na área contábil, e por isso não apresentou os documentos. Foram poucas notas fiscais que ela emitiu, já que o universo de seus clientes era composto em, no máximo, 10 empresas, tanto que é verdade que o ilustre auditor, em poucos dias, apurou toda a movimentação fiscal, que ele concorda com os levantamentos, que não tinha contador responsável para exercer essa atividade, e por isso nunca entregou, não autorizou ninguém a entregar suas DPJ zeradas, porque não tinha contador para fazer isso. Também não entendi, a alegação foi essa. E quanto às alegações de seleção, ela disse que não podia ser por arbitramento, como foi feito por arbitramento, ela era do presumido, os autos deveriam ser, os lançamentos deveriam ser cancelados. E fala da multa como sendo confiscatória. A decisão recorrida manteve os lançamentos parcialmente e afastou os lançamentos de PIS e de COFINS, porque o agente fiscal, seguindo por um sistema da Receita, né? Na hora que faz o auto de infração, o auditor tem que tomar cuidado, porque o PIS, a contribuição e o IRPJ são trimestrais, via de regra, né? E PIS e COFINS são anuais, são mensais, desculpe. E ele acabou pegando os mesmos valores trimestrais do PJ e da contribuição e fez o lançamento de PIS e COFINS, ou seja, não teve lançamento em janeiro e fevereiro, teve tudo em março e assim sucessivamente. A DRJ afastou, então, por erro na mensuração dos valores e do fato gerador. Então, acabou vindo para o CARF, para a nossa análise do colegiado, apenas os lançamentos de imposto de renda e contribuição social. Tá? A DRJ de Fortaleza afastou o PIS e COFINS. Então, já estou no voto, nas folhas 10. Eu digo lá, até faço uma posição que muitos não concordam, mas é a minha posição. Eu vou ler. De plano, há que se delimitar a lite. Delimitar a lite. Os lançamentos originais comportaram exigência de PIS, de RPJ, contribuição PIS e COFINS, e derivaram de omissão de receitas da atividade do contribuinte. Por ocasião do julgamento de primeiro grau, a turma julgadora da DRJ Fortaleza, Juiz de Fora, afastou os lançamentos de PIS e COFINS, tendo em conta que tem fatos geradores mensais e os lançamentos realizados tomaram os valores como se fossem períodos trimestrais, fulminando de morte e sua validade, segundo a DRJ. Aí vem minha posição. Certo que no entender deste relator, o julgador ACOL poderia ter ajustado os valores dos meses finais de cada trimestre de 2006 e 2007, expurgando os 2 meses antecedentes de cada um deles, de modo a fazer valer a incidência apenas sobre o montante efetivo do mês final do trimestre, cancelando os demais. Porém, como isso não foi feito e não há recurso de ofício em razão do limite de alçada não ter sido superado, os referidos lançamentos de PIS e COFINS, em sua integralidade, estão exonerados. Esta, pois, verificar os lançamentos de imposto de renda e contribuição. Nesse caso, eu entendo que não há inovação nenhuma do julgador, ele simplesmente vai adequar o valor da base de cálculo. Se lançou 300, deveria ser 100, mantém-se o 100 e expurga-se 200. Mas não fizeram isso, como não há recurso de ofício, então os lançamentos de PIS e COFINS acabaram. O contribuinte alega problema de funcionalidade, já afastei, né, pela súmula do CARF. Quanto à preliminar suscitada de licenciamento de defesa, deixo de conhecê-la por só ter sido arguida nessa instância recursal, passando em branco quando a impugnação da primeira instância, que leva ao ofensa da norma impositiva do artigo 17 do CARF, do PAF, que é aquela matéria não impugnada, por isso não conheço em relação a essa preliminar. No mérito,
Como visto, os lançamentos aqui discutidos referem-se à omissão de receitas da atividade da contribuinte surgindo em decorrência da ação fiscal levada a efeito nos anos calendários 6 e 7. Já disse que a seleção foi em função da DIPJ ter sido zerada em 2006 e não ser entregue em 2007. E a compulsação dos autos confirma que a DIPJ do ano calendário 6 foi entregue com todos os seus campos zerados. Só olhar nessas folhas que eu anotei. É do período seguinte, 2007, não está juntado ao processo, certamente porque não foi entregue. Para realizar o procedimento, a fiscalização intimou ao contribuinte a prestar os esclarecimentos devidos e exibir os livros fiscais e contábeis que deveriam possuir, conforme o termo que está citado aí. E recebendo como resposta a seguinte comunicação de folha 54. Conforme o termo de início, vem pelo presente, isso é a contribuinte, dizendo, vem pela presente informar que a empresa é somente prestadora de serviço de corretagem e não possui os seguintes documentos. Então, lista tudo aí que ela não possui, ou seja, todos os livros. A partir daí, lançando mão de clássico procedimento da auditoria, o condutor do feito passou a circularizar as operações realizadas pela contribuinte com seus clientes, tendo obtido seguras informações de que houve efetiva prestação de serviço pela recorrente, que são receitas, que não foram objeto de escrituração informada ao fisco, e nem tributados conforme documentos encartados às folhas 61 e 261. A respeito, o termo de constatação é incisivo. Aí eu trago o que o fiscal escreveu, como ele fez os procedimentos. De posse dessas informações de circularização e após diversas oportunidades disponibilizadas à recorrente para apresentar seu livro caixa, obrigatório aos optantes pelo presumido, ou, na falta destes, os livros de área e razão, e tendo recebido a lacônica resposta da recorrente, acima reproduzida, de que não possuía os livros e documentos requisitados, só cabeu ao agente fiscal, diligentemente como fez, recompor, na verdade, apurar a receita omitida e perpetrar os lançamentos, não sem antes ter tomado o devido cuidado de deduzir os tributos já retidos pelas fontes pagadoras e informadas em dia. Concluindo seu trabalho, o condutor do feito elaborou planilhas demonstrativas nas quais tabulou os valores apurados e as submeteu à análise e manifestação da recorrente, diligentemente, por sinal. Lembrando que a DPJ no calendário 2006 foi entregue com todos os campos zerados e do 2007 sequer foi entregue. Está errado, depois eu corrijo. Aí eu trago o que o fiscal escreveu e as planilhas que eu reproduzo, que ele incluiu no termo de constatação. Em resposta, a recorrente manifestou-se nos seguintes termos, estou nas folhas 15. Já qualificada, vem com o costume respeito e acatamento dizer que está de acordo com o levantamento apresentado. A própria contribuinte disse isso. Em claro dizer, palavras minhas, a fiscalizada concordou expressamente com a apuração e consequente emissão de receita apurada pela auditoria fiscal e que, por fim, levou à consecução dos lançamentos. Desse modo, ficou claro que o ponto nevrálgico da operação fiscal e dos lançamentos, ou seja, a infração detectada pelo fisco, passou incólume. E contra esse trabalho, a recorrente não conseguiu opor quaisquer argumentos ou provas que pudessem afastar, pelo que a omissão restou estampada. De outra banda, acerca desse cenário fortemente estruturado, a recorrente, depois de solenemente declarar não possuir livros ou documentos e concordar com a apuração feita pela fiscalização, em seu recurso voluntário simplesmente aduziu que os lançamentos deveriam ter sido realizados sob o prisma do lucro presumido e não do arbitrado, e, no mais, tratou de questões de ordem legal ou constitucional, como confisco e ilegalidade da multa de ofício, temas já afastados. Cabe, portanto, apenas verificar se, como reclamado pela recorrente, os lançamentos deveriam se submeter ao regime do presumido, que, no seu dizer, seria sistemática por ela adotada, ou ser como assumido pelo fisco, o modelo seria o do lucro arbitrado, imperando aí o acréscimo de 20% do percentual do arbitramento, objeto do questionamento sujeito passivo. Aí eu trago a legislação que trata do presumido e do arbitrado, e já vou lá na frente nas folhas 17. Pois bem, a leitura fática, e aqui é a conclusão do voto. Pois bem, a leitura fática das ocorrências detectadas pelo fisco e a conjugação dos dispositivos retrotranscritos mostra a correção do procedimento fiscal e a subsunção da infração às normas substantivas. Em primeiro lugar, porque, como claramente é reconhecido pela própria recorrente, a contribuinte não dispunha de livros e documentos, que por si só já seria motivo determinante para o agente desconsiderar o regime do lucro presumido supostamente assumido pela contribuinte e acionar a sistemática do arbitrado, artigos 527 e tal. Depois, porque, ainda que se queira invocar o preceito do artigo 24 da norma 249, que diz lá, verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto adicional a ser lançado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período base a que corresponder a omissão, que, aliás, diga-se, a recorrente sequer invocou, é sabido que não basta ao contribuinte anunciar na ficha 1 dos dados iniciais da folha de rosto da IPJ que vai adotar esse regime, mas é imperativo que haja o recolhimento da primeira ou única parcela do imposto devido correspondente ao primeiro período da apuração de cada ano no calendário, e aí sim vai estar configurada a opção pelo presumido, pelo real ou pelo real. E trago aí o artigo 516, parágrafo 4 do RIR, que trata disso. Ocorre que,
além da DPJ do ano calendário 6, exercício 7, ter sido encaminhado com os dados zerados, não houve recolhimento algum de imposto de renda e contribuição social, e assim não se confirmou a opção. Do mesmo modo, no ano calendário 7, exercício 8, nesse caso, sem que sequer a declaração tenha sido transmitida. Essa circunstância, aliada aos demais fatos aqui relatados, encaminharam a ação fiscal ao desfecho visto nos autos e do qual a recorrente não conseguiu se safar. Finalizando, não se confirmando a opção pelo presumido, pelos motivos já expostos, e dispondo o fisco, mercê de seu profícuo trabalho de circularização das informações da DIRF, dos dados atinentes à receita bruta da recorrente, o caminho inevitável era o arbitramento como corretamente procedido. Reitero-se uma vez mais que a recorrente não questiona o montante da omissão, mas sim o arbitramento realizado, tema já exaustivamente visto e afastado. Então, nessas condições, com o lançamento da tributação reflexo da contribuição social, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de omissão de receitas relativos a imposto de renda e contribuição social, na forma exposta nos autos de infração juntados aos autos. É o voto. É isso aí. Dúvidas? Está todo mundo sem microfone. Todo mundo silencioso aí? Marcos? Sem dúvida. Sem dúvida, não. Bom, nenhuma dúvida. Está tudo nos seus mínimos detalhes, presidente. Se eu tivesse na DSJ, eu tinha arrumado esse lançamento de PIS e COFINS. Já fiz muito espaço. Sei que muita gente não vai concordar, mas... Esse PIS e COFINS trimestral? Não, eu tiro fora janeiro e fevereiro, deixo só março. É normal. Exatamente. Tem posicionamento da Câmara Superior. Eu já minutei votos para a Câmara Superior dessa jornada. Eu acho. Eu tenho voto nesse sentido também. Muito bem, Marco, votando. Acompanho. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júlia? Com o relator. Iagro? Acompanho. Paulo? Acompanho. Luciano? Acompanho. Então, por unanimidade, negado o provimento, mantidos os lançamentos, encerramos a nossa pauta de hoje. Tem alguns processos amanhã, a pauta é menor, né? Geralmente no último dia é menor, mas vamos ver se começamos de forma assim, bem pontual às 9 horas, para não ter nenhum problema de tal tempo suficiente para isso, tá bom? Eu agradeço a todos a participação, o brilhantismo das palavras, das colocações, o autoconhecimento de todos. As discussões fazem parte do engrandecimento do colegiado como órgão paritário, e espero que amanhã a gente esteja novamente junto. Agradeço ao Marco Antônio em Brasília, a participação de todos, e me despeço, despedindo de vocês todos. Marco. Presidente, até mais, até amanhã. Pagano. Boa tarde a todos e até amanhã. Evandro. Até amanhã a todos. Júlia. Até amanhã. Iagro. Até amanhã, bom descanso. Paula. Até amanhã, bom descanso para todo mundo. Luciano. Bom final de tarde, até amanhã a todos. Uma boa tarde a todos. Marco Antônio em Brasília, muito obrigado pela sua participação e até amanhã.